Poderia nos falar um pouco sobre a história de Ana e Elcana em Shiló, na Samaria? A história de Ana e Elcana, ela está no primeiro livro de Samuel, começa logo no primeiro capítulo. Elcana tinha duas mulheres, Ana e Peniná. E Ana era uma das mulheres mais infelizes da sua época, porque a sua rival, digamos assim, a outra esposa de Samuel, tinha filhos e ela não conseguia ser mãe, por isso ela era muito infeliz. Mas Shiló fica na Samaria. Naquela época, o tabernáculo do povo hebreu estava construído em Shiló. E o sacerdote que tomava conta era Eli. E todo ano havia festa de visitas ao tabernáculo, relembrando a história do povo hebreu, a sua vitória, a sua libertação, todos aqueles assuntos da história que antecederam o livro de Samuel. E Ana, numa noite de comemoração, ela vai ao tabernáculo, diante de onde estavam as tábuas da lei, o santo dos santos, como se diz em hebraico, a parte mais importante para o povo judeu. Ana foi orar e o sacerdote Eli estava lá na porta, na sua cadeira, e observou como aquela mulher orava. Ela orava com tanta convicção e parecia estar tão concentrada que ele pensou que ela estivesse embriagada. Mas Ana orava de uma forma tão convicta que saíam as palavras do seu coração. Ninguém podia ouvir o que ela dizia. Ela orava num som que o hebreu chama buchicho. Buchicho é uma conversa sua com Deus, que as pessoas só podem observar aquele que está em oração em buchicho. Só os lábios você vê batendo, mas o som você é incapaz de escutar. Isso a gente observa algumas vezes nas sinagogas, aquele povo que está orando como se ele estivesse lendo para ele mesmo, mas Ana era conversando com ela mesma e Deus, pedindo a ele que lhe desse um filho, que ela seria a mulher mais feliz do mundo. E quando terminou a sua oração, o sacerdote a chamou, Eli, e perguntou se ela tinha bebido, se ela estava embriagada. Ela disse: não, meu senhor, eu estava orando a Deus. E ele disse: desejo que a tua oração seja ouvida. E Ana realmente foi ouvida por Deus e foi mãe. E deu ao seu filho o nome de Samuel, que em hebraico é Shem. Shema é ouvir. O verbo chamar é ouvir. Shema Israel, ouve Israel. E ela botou o nome de Samuel. Deus me ouviu. Sham, ouvi, e Deus. Samuel. Deus ouviu a minha oração. E ela ofereceu o seu filho ao templo. Com idade jovem, ela entregou o sacerdote para ser educado no templo. E ele foi um grande sacerdote, um grande profeta. E foi ele quem ungiu os dois reis, Saul, o primeiro rei de Israel, e Davi, o segundo. Então a história de Ana é realmente muito bonita. E foi ela, uma mulher, que originou uma forma de oração que até hoje é copiada pelos judeus. Aquela forma de orar como uma chama de vela e em unidade, como Jesus ensinou. Lá no capítulo 6, versículo 9 de Mateus, que a gente entrasse no nosso quarto, fechasse a nossa porta e orasse a Deus em silêncio. Então nós temos nessa mulher um exemplo de dedicação, de convicção e de sintonia com Deus. E ainda mais que quando a gente estiver em dificuldade,
devemos nos lembrar que a oração ainda é a melhor saída. A tefilá, como se diz em hebraico, é a forma mais bela, mais importante da gente ter uma comunicação da nossa mente e do nosso coração para com Deus. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e até uma próxima oportunidade. Envie suas perguntas que nós teremos imenso prazer de respondê-las. Inscreva-se no canal e fique por dentro da comunicação em prol de um planeta de regeneração.